Vamos nessa. Mas, bom, depois eu falo. Então, boa noite, gente. É, Bem-vindos à nossa Sexta com Letras. Hoje, assim, as Sextas com Letras, ao longo dos anos, né? Já faz quanto tempo, Vânia? A Vânia tem essa conta. Hein, Vânia? A Ah, Vânia que é minha companheira do começou Rodas de antes, Leitura. Hã? começou antes da pandemia. Eu tenho a impressão que foi em 2019. 2019? 2019, lá na estação. É. E acho que Foi tem 5 anos. cinco É, anos, cinco exatamente. anos, Cinco né? anos. É. Então, então, eu queria dizer assim que me traz assim muitas alegrias. Primeiro, porque o que que é a Cesta com Letras, né? Ela é o resultado, quer dizer, de um trabalho que eu desenvolvi inicialmente sozinha, digamos, é aquele projeto, curso, né, que eu dou, que é o Formação em Rodas de Leitura, né? E que todo semestre a gente abre. E, inclusive, quer dizer, depois a Vânia veio, veio trabalhar comigo, já tem 2, 3 anos já, né? 3 anos. Esse é o terceiro ano, é. É o terceiro ano da Vânia comigo. É. Então, e foi criado, né, pelos alunos, em conjunto com os alunos, né? Eles se manifestaram que queriam continuar os encontros de leitura para poder, digamos assim, desenvolver, né, desenvolver seu trabalho. E, É e porque ao longo desses anos, acabava o hã? curso, quando acabava o curso, ficava todo mundo espalhado Querendo assim, mais né? aula. Então, querendo mais aula para continuar os encontros. Então, a forma encontrada, até por sugestão dos alunos, foi essa: vamos marcar uma vez por mês uma reunião com os alunos e quem mais quiser, evidentemente. Está aqui um outro aluno que da primeira sexta, primeiro grupo da Sexta com Letras, que é o Paulo Borges. Ele está aí. Fala, Paulo. Tá. Mas eu acho que Foi o primeiro que eu assisti, é Suzano, a foi com primeira, ele. foi com ele, A né? primeira foi Foi. com ele que inaugurou o projeto. Ele inaugurou o projeto, né? A É, turma dele e a turma, né? Então, ao vai longo desses Belza, anos, é, ele, né, Belza. a gente estabeleceu que seria sexta-feira, porque as aulas eram às sextas à tarde, né? Então, estabelecemos um horário, tinha gente que assistia a aula e depois já ficava para a Sexta com Letras, que era às 5h30, era cedo, tá? Então, isso veio se desenvolvendo. É uma alegria, porque, primeiro, ver como as pessoas trabalham, cada um adquiriu uma forma de apresentar. A gente tem aqui muita gente que se apresenta, né? A Zulmira, né? Assim, Lorena, a Denise, que acabou de se apresentar, a Ivone, que já fez. Não, a Ivone é a primeira vez agora, né? Não, já foi uma vez, né, Ivone? Foi. Moacir Scliar, né? Então, e vão trazendo, essas pessoas vão trazendo autores surpreendentes, né? E leituras também, formas de ler surpreendentes. Então, é uma alegria, né? A gente ver o projeto continuar, e mesmo virtual, né, Vânia? Porque É, começamos o projeto e eu não sei se o é. Paulo ali lembra em que ano foi, se foi 2018 ou 2019. Eu não sei. Agora tenho que olhar nos meus. Então, é, queria dizer disso. E depois dizer que é uma alegria receber a Rosinha, que a gente chama carinhosamente de Rosinha, que é a Maria Rosa Dória Ribeiro, que também faz parte do grupo Sexta com Letras, já faz algum tempo, faz tempo, é uma grande leitora. E a Rosa, ela é doutora em História Social, né? Mestre, doutora em História Social, e ela começou a se interessar pela literatura latino-americana, pela literatura da América Latina como um todo, e principalmente a literatura feita por mulheres. Quer dizer, ela até leu os autores, conhece muito os autores latino-americanos. Eu sei porque eu dei aula de literatura hispano-americana há muitos anos, viu? Agora eu posso falar, né? Eu me surpreendia nas aulas como a Rosinha trazia os autores fantásticos para as nossas aulas. E então, e é isso. A Rosinha hoje
ela vem aqui expressar para nós essa paixão que ela tem, é uma paixão que ela cultiva, né, pela literatura, em especial para a literatura feminina latino-americana. E ela vai abordar uma autora que eu acho maravilhosa, que não se fala muito dela, né, que é a Vitória Ocampo. E essa. Silvina. Ah, sim, tá. Então, eu troquei, porque eu estava falando com você sobre a Vitória, né? A Silvina Ocampo, tá? E eu já li a Silvina, foi numa época que só se lia o que era mais óbvio, que era Garcia Marques, e todo mundo trazia Vargas Llosa, Cortázar, né? E então, nas nossas aulas, a Rosinha trouxe também autoras latino-americanas. Isso foi uma descoberta para mim, assim, ver que tem mais gente lendo latino-americano. Então, a Silvina Ocampo, ela é irmã da Vitória Ocampo, que criou essa revista aqui. Depois a Rosinha vai falar melhor sobre, porque eu tenho um exemplar todo velho. Olha só, gente, está se desfazendo, tá? A irmã dela criou essa revista, e aqui tem, inclusive, um conto dela, parceira do Borges, de tantos autores, Eloy Casares e tantos autores importantíssimos da América Latina. Rosa vai falar tudo para vocês. Ela me contou até uma fofoca que depois eu quero que ela conte da Silvina, né? Tá. Da Silvina ou da Vitória? A Vitória. Rosinha, é contigo agora, tá? Não vou Tá falar bom. mais. Então, tem um videozinho curto que vai introduzir a nossa conversa, tá? A Camila vai passar para a gente. Antes disso, eu queria só agradecer muito a Camila com a minha ignorância digital. Ela me deu todas as ajudas que eu precisava, porque, infelizmente, ainda estou patinando nisso. E também queria cumprimentar a minha querida Zulmira, que faz aniversário hoje. Zulmira, Obrigada, Rosinha. Mira vai ter fizemos parabéns no juntas final. o curso da Suzana e aí já viramos irmãs. Parabéns, Obrigada, Mira. obrigada. Obrigada, Lore. Legal, Obrigada. Parabéns, parabéns, tá, Zulmira. querida? Aí, Suzana, foi uma irmã que eu ganhei por conta do seu curso. Ah, e aí você vê, né, que bonito. Hoje é o dia do aniversário dela. Em geral, as pessoas estão pensando na festa, no jantar, né? E a Zulmira está aqui conosco. Sim, é o meu presente que Obrigada, a Rosinha está Zulmira. dando. Obrigada, querida. Vamos nessa. Vamos nessa. Yo huía de las salas, de la gran escalera, del comedor severo con oro en la dulcera, del mueble, de los cuadros, de orgullosas presencias, porque a mí me gustaban solo las dependencias que estaban destinadas para la servidumbre. Trasladada a aquel último piso, sin pesadumbre, entre maderas claras y desechadas cosas, me aproximaba a un mundo de prendas milagrosas, a la blancura nueva de la ropa lavada, al cuarto con baldosas donde espera planchada, al vidrio sin cortinas, brillante como el hielo. Estaba allí más cerca de Dios, porque en el cielo los avisos eléctricos de toda la ciudad cubrían la azotea de ardiente oscuridad. Biografías Express. Hoy, Silvina Ocampo. Silvina Inocencia Ocampo nació en Buenos Aires el 28 de julio de 1903. Hija de Manuel Silvino Ocampo y Ramona Aguirre, una familia aristócrata bonaerense. Desde pequeña estudió pintura y mostró inclinación por la poesía. Su familia era de la alta burguesía y estudió en casa con institutrices y profesores. Aprendió a leer en francés e inglés antes que en español, y esta formación trilingüe influyó después
en sus escritos. Antes de consolidarse como escritora, Ocampo fue artista plástica. Estudió pintura y dibujo en París, donde conoció en 1920 a Fernand Léger y Giorgio de Chirico, precursores del surrealismo. Cuando su hermana, Victoria Ocampo, fundó la revista Sur, ella formó parte del grupo. En 1937 publicó su primer libro, Viaje Olvidado, una recopilación de relatos con recuerdos de su infancia. Colaboró con Borges y Bioy Casares, su esposo, en 2 antologías: Antología de la Literatura Fantástica y Antología Poética Argentina. En 1942 publicó 2 poemarios, Enumeración de la Patria y Espacios Métricos. Después siguió publicando cuentos, libros infantiles, poemarios, pero la crítica siempre le restó calidad porque se la comparaba con su hermana o con los cuentos de Borges. La literatura de Silvina Ocampo se caracteriza por el relato de situaciones extrañas dentro de una cierta cotidianidad de mirada aristocrática. Lo terrible y oscuro se oculta en lo conocido y familiar, en eso que se denomina siniestro. Escribía sus cuentos cortos, llenos de niños asesinos, mujeres enamoradas de perros, muchas chicas crueles que matan a otras porque sí, bastante sexuales en algunos casos, y, con muchísimo oído de esto de cómo hablaba la gente, al punto que son graciosos algunos, con muchas influencias del surrealismo. Ella había estudiado pintura con De Chirico, entonces tenía como una influencia de lo pictórico que era bastante desconocida en la literatura en ese momento, y corta totalmente con la idea de Borges del cuento perfecto. Los cuentos terminan en cualquier parte, cambian los narradores, cambia el género de los narradores, a veces cambia el género y no solamente el género, sino que el narrador no es una persona. Hay un cuento, por ejemplo, que lo cuenta un trapo, una tela, y la tela empieza siendo mujer y termina siendo varón. El 14 de diciembre de 1993 falleció en Buenos Aires, a los 90 años. Después de su muerte, se descubrieron varios textos inéditos, incluidas algunas novelas que se han ido publicando recientemente. Casi durante toda su vida ella fue como respetada como la escritora, sobre todo por sus relaciones y por su constancia, porque publicó toda la vida, o sea, publicaba con frecuencia, era reseñada, pero creo que no era muy leída. Creo no, lo sé porque lo investigué. No era muy leída. Y creo que ahora en los últimos años, es como si hubiese encontrado sus lectores. O sea, hay una avidez por una literatura menos solemne, más libre, con otro tipo de influencias, fuera de época. Recibió, entre otros, el Premio Municipal de Literatura en 1954 y el Premio Nacional de Poesía en 1962. Con el tiempo, su obra ha sido reconocida y pasó a ser considerada una autora fundamental de la literatura argentina del siglo XX. Y ahora te pregunto, ¿qué te pareció esta biografía de Silvina Ocampo? ¿Qué libro me recomendarías a mí y a los demás suscriptores? Déjame todas tus respuestas en los comentarios. Y ya que estás por ahí, animate a dejar un me gusta, compartile este video a un amigo o a una amiga que sepas que le gusta esta autora. Y sobre todo el canal. Acá te voy a dejar una lista de reproducción con las demás biografías express para que te animes a hacer un maratón. Esto ha sido todo en esta entrega. Yo soy Víctor. Nos veremos la próxima. Então. Pronto? Então vamos lá. Foi difícil escolher um conto nesse livro que chama A Fúria, porque todos os contos são muito interessantes, mas tem algumas limitações do Sexta com Letras de poucas páginas, né? E, de fato, tem vários contos dela que são
que são curtos. Então, esse foi eu escolhi a propriedade. Mas antes eu queria falar um pouquinho mais dela. A Mariana Henriques era a última de 6 filhos desse casal, da mais da elite mais refinada, digamos assim, da Argentina, né? O pai dela era um grande terrateniente, era um fazendeiro, tinha, né, muitas propriedades e era relacionado com com as famílias, né, mais ricas e mais tradicionais, né, da Argentina. Então, a irmã mais velha dela brilhou muito e porque ela tinha uma personalidade, né, marcante, se casou e se divorciou. Então, ela se tornou uma mulher divorciada no começo dos anos 30, a Vitória Ocampo. A Vitória Ocampo foi tão importante que ela era o contraponto da Evita, porque ela circulava no meio cultural, né? Então, eram as 2 mulheres com maior prestígio nesse período. Mas ela não teve só um prestígio na Argentina, porque ela viajava muito, muito rica, né? Então ia para a Europa o tempo todo e se relacionava com, né, os escritores mais destacados, tanto da Europa, e depois, né, ela, no final da guerra, ela começou a ir para os Estados Unidos, então ela ampliou ainda o círculo. Então, ela era muito considerada também na Europa como alguém da cultura, né? E ela, diferente da irmã, a Vitória Ocampo, diferente da irmã, se manifestou politicamente contra o fascismo e contra o peronismo, por isso ela até foi presa. Essa revista Sur foi a Vitória Ocampo que fundou, e era uma revista que reunia todos os intelectuais ali da Argentina num primeiro momento. O Borges e o Adolfo Bioy Casares estavam entre esses, né? Então, e eles 2 eram muito parceiros inclusive para escrever obras em conjunto, né? Mas foram muito amigos, e depois o Borges se tornou amigo do casal. Tanto é que, entre a biografia que eu li dela, diz que foi escrita por outra escritora, já estou falando da Silvina Ocampo, tá? O Bioy Casares casou com a Silvina Ocampo. Mas eles tinham um convívio tão estreito com o Borges que a biógrafa Mariana Henriques diz que a maioria dos jantares da vida dos 3 fizeram em conjunto, e era na casa, né, do casal. Então, a Silvina Ocampo, que tinha uma diferença de 13 anos com essa irmã, Vitória, com essa irmã tão, né, tão consagrada e tão, né, destacada na cultura, ela era a irmã menor e conhecida como a mais inteligente das 6 irmãs, e ela casou com o Bioy Casares, que também era muito rico, de família também tradicional, também do campo, né, argentino. Ele era filho único. E aí eles viveram juntos um tempo. A Silvina era 11 anos mais velha que ele. Então, aparece num determinado momento o casal sentado num banco de jardim, dá para ver a diferença de idade entre eles. Então, a Silvina Ocampo estava neste métier, digamos, pertencia ao ambiente da Sur. E ela, né, primeiramente se dedicou à pintura e tal. Quando ela começou a escrever, ela nunca se destacou, porque ela estava ao lado dessa irmã, né, com muita visibilidade,
e do Borges e do Bioy Casares, né? Que eram também dois que também se destacaram muito no mundo da literatura na Argentina. Com isso, ela se manteve um pouco na sombra quando ela começou a escrever. Mas ela, de fato, né, tem uma produção grande. E ela tem uma vida muito controvertida porque ela era muito discreta e muito recolhida. Então, ela não frequentava restaurantes, não tinha uma vida social de frequentar festas e a mídia, enfim. E isso deu margem a muita especulação sobre a sua vida privada, especialmente porque o marido dela ele se tornou famoso não só pelos seus escritos, pela sua produção literária, mas também por ser um grande mulherengo, né? E 11 anos mais novo, então tudo isso era motivo de muita conversa. O estilo da Mariana Enríquez, ele saía completamente do que era tradicional. Inclusive, havia uma disputa na revista Sur com vários outros escritores, tal, que era das correntes literárias. O Borges era opositor da Vitória Ocampo. A Vitória Ocampo abraçava tudo que era da modernidade. E Borges e Bioy Casares e tantos outros reivindicavam uma linha mais tradicional. Fica um pouco reduzido esse comentário que eu estou fazendo, e para a gente ter uma noção melhor disso, a gente precisa realmente mergulhar naquele momento histórico e tudo que estava sendo, tudo que estava em pauta digamos, no campo literário, no campo intelectual, né? Mas, enfim, a Silvina Ocampo foi, então, essa irmã menor, com muita diferença da irmã maior e também com distância das outras. Ela foi a caçula e a penúltima, que era um pouco mais próxima dela de idade, tinha 11 anos, e a Silvina tinha 8 anos e a Clara, a irmã dela, tinha 11. E essa era a única que tinha uma certa... que fazia companhia um pouco para a Silvina quando elas eram crianças. Mas essa irmã morreu com pouca idade, com 11, 12 anos ainda. Ela morreu de diabetes, né, infantil e tal. Então, a Silvina ficou mais isolada. A Silvina, ela se dizia como a etc. da família. Quer dizer, como ela era a raspa de tacho, então ela dizia que ela era... E era meio abandonada. O pai foi muito rigoroso com as primeiras e já com ela... então, ela era um pouco a enfant terrible, né? E ela gostava de ver a pobreza. Ela ficava em cima de uma árvore da propriedade que eles tinham, e que virou um museu, essa propriedade. Era uma mansão, né? Perto, assim, ali nas proximidades de Buenos Aires, em San Isidro, para quem conhece. Então, ela ficava... Parece que o jardim tinha 14 hectares, para quem tem uma noção de dimensão nesses termos. Então, ela ficava em cima de uma árvore enquanto todo mundo fazia a cesta. E ela adorava quando chegavam os mendigos para pedir, para fazer, né, para as demandas. E ela ficava fascinada com esse mundo da pobreza, né? Só que isso não significava compaixão, nem significava um alinhamento, digamos, né, a favor da pobreza. Ela também gostava muito de ficar, como aparece no vídeo, no início do vídeo, aparece que ela ficava, ela fala nas dependências, que era onde ela gostava de ficar. As dependências era o andar mais alto da residência, que era onde ficavam os empregados todos. Então, ela ficava junto das passadeiras, das costureiras, né?
de todo esse pessoal. E ela gostava desse ambiente. Então, isso caracterizou também, né, a Silvina. E a infância, para ela, é alguma coisa que ela valoriza muito na sua vida. Ela teve Alzheimer no final da vida, mas ela continuou escrevendo, até no início do Alzheimer ela ainda escrevia. E tem ainda obras bastante... tem bastante coisa que ela escreveu que agora que está sendo publicada. Aqui no Brasil, o primeiro livro dela foi traduzido e publicado em 2019. Então, mesmo na Argentina, ela só foi valorizada depois que ela morreu. Até então, ela era considerada uma esquisita, digamos, pela sua obra, né? E deu margem a muita especulação sobre a sua vida privada, que ela mantinha bastante a sete chaves, né? Mas eu recomendo para quem tiver maior interesse esse livro da Mariana Henriques, que se chama A Irmã Menor. É um livro gostoso de ler, inclusive. Bom, então, vamos ao texto e depois, se vocês quiserem, né, mais perguntas sobre ela, eu vou gostar de responder do que eu pude pesquisar, tá? Então, vamos ler? Camila, você põe o texto para a gente? Acho que todo mundo recebeu, né? Mas, em todo caso, a propriedade. Nessa propriedade, que dava sobre o mar, cujo jardim não tinha flores por causa do vento, mas onde havia todo tipo de cascata, de gruta, de fonte, de pérgola, vivíamos em um paraíso. A dona, às vezes, ia à cidade e, durante sua ausência, eu aproveitava para descansar. Bonita como ninguém mais, nesses dias eu saía e descia para a praia, com o kimono e as sandálias postos. Não faltava esmalte em nenhuma unha, nenhuma perna sem depilar. Aproveitei as férias que passaram num piscar de olhos para me submeter a cirurgias estéticas. Comecei pelo nariz, depois foi a vez dos olhos e dos seios. Os médicos não me cobravam nada. Eu não via inconveniente algum em servir a seus experimentos, porque quem me atendia eram médicos importantes e sérios, verdadeiros doutores, e não estagiários que matam umas por aí, prometendo mundos e fundos. Não havia no continente inteiro propriedade tão bonita quanto essa. Muitos hóspedes milionários vinham se instalar e passavam dias, às vezes semanas, às vezes meses na casa. A dona era boa, tanto para as visitas quanto para os empregados. Meu trabalho era agradável, não encerava pisos nem limpava vidros, que é tão maçante. O mais difícil para mim era me levantar às 6:30 da manhã. Nem a limpeza dos banheiros, nem atender o telefone quando desligavam na minha cara me desagradavam tanto como esse momento em que eu abandonava meus castelos no ar para sair da cama e servir o café da manhã, que não é trabalho de cozinheira. Naquela mansão, em vez de flores, eram peixes vermelhos, nadando em seus aquários, como se estivessem em casa, que enfeitavam os quartos. Essa era uma das tantas originalidades da patroa. Além de ser generosa, minha patroa era bonita e tinha os cabelos claros como trigo. Talvez um pouco magra demais para sua estatura, diziam o padeiro Ruiz e Langostino, o do cais, que eram os invejosos. Para mim, ela estava dentro de seu peso, mas nunca estava satisfeita. Sempre queria emagrecer mais. Que pecado! O tratamento de um especialista com hormônios, que custavam o olho da cara, a fez engordar 40 quilos, que ela perdia facilmente sem querer, fosse comendo como um tubarão ou como um passarinho. Quantas vezes eu a segurei em meus braços, chorando, porque não tinha perdido peso ou porque tinha engordado injustamente, apesar dos muitos sacrifícios. Certa vez até fiquei resfriada de tantas lágrimas que recebi sobre os ombros. Eu era seu lenço de lágrimas.
Se a senhora fosse pobre como eu, não se alimentaria tão mal, eu dizia a ela para consolá-la. Pior seria parecer um elefante, como a dona Macuri, ou um palito de dente, como a dona Selena, ou um faquir indiano, como outras de suas convidadas. Acrescentava eu com o coração na mão. Ela me fazia ficar quieta. Sabia que era perfeita, mas cismava com a mesma ladainha. Gorda e magra, magra e gorda. Às 8 da manhã, os companheiros levavam os aquários ao jardim para trocar a água e dar comida aos peixes, que eram uns comilhões. As venezianas ficavam bem fechadas, tanto que era preciso jeito e força para abri-las. Um dia, um dos convidados me chamou para que eu abrisse uma delas. Eu fico sufocado nessa casa. É bonita, mas as venezianas não abrem. Contei isso à patroa e ela aproveitou para não convidar mais o mal-agradecido, que nunca me deu gorjeta, nem quando eu pegava seus sapatos debaixo da cama, o que não era trabalho meu. A patroa me tratava bem, a não ser quando se irritava, e isso acontecia todos os dias. Por causa de uma porta aberta, por uma poltrona posta no lugar errado, por uma sujeirinha que tinha caído em um canto, por causa dos bem-te-vis que emporcalhavam as cadeiras do terraço. Que culpa tinha eu? A patroa era elegante, com verdadeiro desgosto eu via envelhecer as roupas, os sapatos, as luvas, a roupa interior que ela ia me dar. Não sou interesseira. Às vezes, se o pincel do batom caía no chão, ela o dava para mim. Se faltasse apenas um dente no pente, mesmo sendo de tartaruga, ela também o dava para mim. Não era mesquinha com os perfumes. Ia embora meio frasco de perfume por dia. As visitas tinham todas o mesmo cheiro relaxante de algumas flores, que não me deixavam dormir à noite. Os trajes de banho eu os estreava novinhos, porque no mesmo dia em que a patroa os comprava, para ela já pareciam horríveis. Por isso, por aquilo e por aquilo outro. Eu era muito feliz naquela casa de abundância e de luxo. Nunca faltou vinho na minha refeição, nem café, nem chá, se eu quisesse. Os remédios velhos e as sobremesas que não tinham ficado muito boas, ela os dava para minha mãe doente, que a adorava como eu. Tudo mudou quando chegou Ismael Gomes. A patroa já não me dava seus vestidos velhos. Alô? Oi? Acho que congelou. Acho que congelou, Rosinha. É, Rosinha? É, congelou. É, o pior é que a pessoa não sabe, né? é. Faziam Porque mal ao meu fígado. Opa, fala Rosinha. para ela voltar um parágrafo. Rosinha? Ih, acho que está congelado. Rosinha? Caiu? Deixa eu. É, Nossa, gente, não mexi em nada. Aonde que eu parei? Rosinha, eu Meu... acho que você pode começar de novo, de tudo mudou, porque aí pega Ah, tá. tudo, tá? Tá bom. Eu não percebi, eu não mexi em A nada gente, e a caiu o gente meu não áudio. consegue avisar. Tá bom. Tudo mudou quando chegou Ismael Gomes. A patroa já não me dava seus vestidos velhos, nem seus remédios, porque Ismael Gomes considerava que quanto mais velha fosse a roupa ou o remédio, melhor eles caíam. As refeições também mudaram. Me obrigaram a preparar muitas sobremesas com creme e ovo batido, muito merengue com doce de leite e gemas queimadas, que faziam mal ao meu fígado. Ismael Gomes tinha uma verdadeira adoração pela senhora patroa, mas a respeitava, isso sim. Não a deixava se mexer, pegava para ela qualquer coisinha que ela precisasse. O dia inteiro lhe oferecia algo de comer, comprava-lhe bebidas finíssimas e não dividia nada com ninguém, como se não quisesse abusar das riquezas dela. As pessoas diziam que ele era um doce, mas eu não o engolia. Naquela época, a senhora contratou um tremendo cozinheiro recomendado por Ismael Gomes. Tiraram-me da cozinha sem dizer a água vai. As refeições mudaram de novo. Enormes sobremesas de 4 andares.
adornadas com figuras que aparentavam alegria. Desfilavam diariamente pela sala de jantar. Com o tempo, descobri que aquelas figuras feitas de merengue rosado, que no primeiro momento eu achei tão bonitas, representavam caveiras, monstros de 4 cabeças, demônios com foices, enfim, um universo inteiro de coisas horríveis que minha patroa não percebeu, porque não tinha malícia. Eu não me atrevi a explicar nada a ela. Resolvi, no entanto, vigiar as refeições, as travessas. Então eu entrava intempestivamente na cozinha, onde me recebiam com hostilidade. Ismael Gomes redobrou seus cuidados com a patroa. Não permitia que a incomodassem nem para ir ao banco. Durante vários dias, em um caderno de folhas quadriculadas, como um bebê que não sabe escrever, ele se exercitou em imitar a assinatura dela, até que ninguém pudesse distinguir que mão tinha escrito aquelas linhas. Várias vezes me escondi atrás da porta para escutar as conversas entre ela e Ismael Gomes ao anoitecer, antes de nos deitar. Eu pressentia que alguma desgraça ia acontecer na casa, mas não conseguia explicar em que meus pressentimentos se fundamentavam. Tive que consultar um médico, porque fiquei febril de tanto ter tido pesadelos por noites seguidas. Meus pressentimentos se cumpriram no dia em que vi minha senhora deitada com perfil de santa entre coroas de flores brancas na capela ardente. Eu acabava de chegar da casa das minhas tias, onde tinha passado um mês de férias, e na porta, com meu coração nas mãos, que batia como um despertador, perguntei: onde está a patroa? Está na sala, de corpo presente, me responderam. Caí de joelhos. Nos espelhos eu parecia uma anã, sem tirar nem pôr. Quem é esta aí? Pensei. E era eu. Entrei na sala chorando, feito uma Madalena. Seu Ismael Gomes me tomou pelo braço e disse: tenho que te dar uma boa notícia. A senhora te deixou uma pequena fortuna, sob a condição de que você cuide desta casa, que agora é minha, como sempre cuidou para mim e para ela, que continuará vivendo em nossa memória. E acrescentou, contendo as lágrimas: veja só como é a vida. Ela não quis ser minha noiva e agora é noiva da morte, que é menos alegre que eu. Um zumbido de mosca varejeira preencheu a sala. Mulheres enlutadas rezavam. Perdi a cabeça. Atirei-me nos braços que Ismael Gomes me estendia como um pai e entendi que ele era um patrão bondoso. Quero dizer para vocês, antes de abrir a palavra para as interpretações de vocês, que ela foi considerada uma escritora, isso também deu margem a muita controvérsia sobre a sua personalidade, enfim, sobre a sua vida, mas ela foi considerada uma escritora que ela trazia o perverso, ela trazia as coisas que tinham, que beiravam ao onírico e a esquisitice mesmo. Então, este conto não é o que mais caracteriza isso, mas também traz, né, alguns desses elementos. Então, é isso. Então, convido vocês a se manifestarem sobre o que entenderam, o que acharam do conto, ou o que observaram nele. Quem se... Rosinha, eu perguntaria para você, quer dizer, entre tantos contos dela, o que você trouxe ele? O que te chamou a atenção, primeiramente, assim? Eu achei que contos, né? tem outros contos, nesse próprio livro, tem outros contos que são mais conhecidos, inclusive. Mas este conto eu achei que é curioso como essa narradora, né, que é uma serviçal, né, que é um dos temas que a Silvina traz nas suas obsessões.
ela é curioso porque ela se confunde um pouco com a própria patroa, digamos assim, né? E ela, na estética que ela vê na patroa e que ela admira e desfruta toda vez que pode, né? Eu achei interessante como também esta narradora, como ela se apresenta como cozinheira, mas também, né, também como responsável, como talvez uma governanta, como é que ela define bem os seus limites de trabalho, né? E, e como ela disputa com essa figura que ela apresenta como o Ismael Gomes e que, no fim, ela trata como seu Ismael Gomes, né? Então, eu achei interessante o conto porque mostra esta relação, né, desta, dessa funcionária com a dona da casa. E como é que ela se sai no final, né? Tem uma disputa com este homem e, afinal, como é que ela... o desfecho que ela arranja para si, né? Então, eu acho que ele me chamou a atenção por todas essas características, mas há outras coisas também que eu acho que valeria a pena a gente explorar. Como é que vocês entenderam isso? Rosinha. Diga, Oi, Ivone. Rosinha. Eu quero falar acerca do título, não sei se é uma impressão minha, mas o nome propriedade aí, como título desse conto, há uma ambiguidade, há um duplo sentido? Ué, é uma maneira da gente ver, né? A propriedade que é o mais importante, né? Poderia ser, né? Pelo É, título, o mais importante ali no sim, que está sendo. assim, eu percebi uma ambiguidade não só falando do espaço, né, em termos de espaço local ou de um imóvel, mas da pessoa em si, né, da Sim, relação em si. Algo isso. assim, quase de posse e de querer ser. Eu me Disputa de tocou, influência, né? sim, sim, me tocou um pouquinho acerca dessa narradora por conta da minha mãe. A minha mãe foi cozinheira durante muitos anos numa casa, trabalho análogo, né, mas que na época era comum. Aham. E a minha mãe cozinhava muitíssimo bem. E certa vez essa família, né, recebeu a visita do governador Roberto Silveira na época. E ele elogiou demais a comida, gostou muito da refeição e queria levar minha mãe, né, para a casa dele, para trabalhar na casa dele. Queria levar minha mãe. E minha mãe ficou no impasse, ela tinha uma relação, um laço com a família, né, porque ela foi adotada, e, e não foi. E, assim, a minha mãe era uma propriedade, né? Ela era também uma propriedade daquela família, né? E não foi, ela não foi. Mas nada acontece por acaso, né? Eu lendo, me envolvi um pouquinho, me tocou um pouquinho nessa narrativa por conta de uma nostalgia, não sei. Tá certo? Super legítimo, né? E por isso Então, eu percebi, assim, quer dizer, eu tive essa impressão de uma ambiguidade no título. pois é. Então, tinha uma disputa de lealdade, né? Ela sabia, a narradora, aqui neste conto, ela tinha consciência de que tinha uma ascensão sobre a patroa, né? A patroa confiava nela a ponto de se abrir e falar das suas, né, das suas tristezas, enfim.
Então, essa narradora se ressentiu de ter outra pessoa que disputasse esse espaço com ela, né? Mas então tem essa coisa da propriedade, que não é só a propriedade em si, a casa, ou enfim, mas também a relação com as outras, o que tem de conotação de propriedade na relação entre as pessoas e de manipulação. Exatamente isso, sim, e sim. Zomira. Vou falar até. A Rosinha aqui, que conto mais lindo. Obrigada por ter trazido, obrigada por sua escolha. Eu, assim, não conhecia a Silvina Ocampo, né? Eu acho que já tinha visto o nome dela junto com alguns, em algum local, assim, que não, mas realmente não tinha lido nada. E eu achei interessante você apresentar a Mariana Henriques como biógrafa dela, porque sim, da Mariana eu já tinha lido alguma coisa e imediatamente eu identifiquei assim uma influência, né, Isso. da Silvina sobre os textos da Mariana. Achei isso bastante interessante, né? E aí, assim, numa das aulas que a Suzana deu sobre Cortázar, ela falou assim que ele leva o texto de uma forma a te convencer da verdade. Eu percebi alguma coisa nesse conto da Silvina em relação a isso, né? Então, quando ela fala assim, eu era muito feliz, a minha patroa era muito boa. Daí você fala, ela fala assim, exceto quando ela brigava comigo, que era todo dia. Então Pois tem é, assim algumas coisas da ironia, né? sim. E eu achei assim incrível como num conto tão curto tem um conteúdo assim absolutamente fantástico, né? Todo o relacionamento dela com a primeira patroa e como vai mudando e como ela fala de forma natural que o rapaz que chegou, né, o Gomes lá, ele está treinando a assinatura, mas ela não faz nenhuma censura lá. Em papel quadriculado, ele escreveu até que pudesse. Então, ela sabia, né, da morte, por que que eles ficavam surpresos quando ela entrava de repente na cozinha, né? Porque eles estavam tramando alguma coisa, e aqueles doces de 4 andares. É assim, eu achei absolutamente fantástico como ela conduz uma coisa tétrica que de uma forma assim, leve. Achei assim. Então, e realmente tem componente de humor nessa forma dela se expressar. Tem outra coisa, você falou do Cortázar, e na crítica literária argentina, eles realmente falam do Cortázar como o Cortázar é um dos escritores que traz a linguagem coloquial para a literatura. E aí, tardiamente, eles reconhecem que ela também. Só que os livros dela eram menos lidos. Ela mesma não se empenhava na divulgação, né, dos livros quando ela publicava, enfim. Parecia que ela não queria que fossem lidos, mas ela tem um momento da história dela que ela diz, que ela comenta com alguém que ela gostaria muito que as pessoas, que o povo lesse os seus livros, né? Que pudessem comprar em bancas de jornais e tal, que é comum na Argentina também, né? Venderem bastante, muitas publicações, inclusive literárias, né? Mas ela realmente não se empenhava nisso. Então, essa característica de recolhimento dela, de ser reservada, de ser discreta, de preservar a sua intimidade, prevaleciam, né? E também dela estar no meio de tantas estrelas, né? Ela Com certeza isso ela não dificultava. tinha, ela não
não se importava e não disputava o lugar, né? Então era isso. Mas ela traz a linguagem coloquial também. Então ela a ingenuidade, né? Esse sarcasmo e essa coisa de falar de uma linguagem direta e crua, né? É uma das características dela. Até Mas de confundirem interessante, ela com isso, com essa de ser uma pervertida ou de ser uma, enfim, ter trazer uma perversão. Confundem um pouco essas características que ela traz na sua obra com a personalidade dela, né? Então, por isso é uma das razões dela ser tão controversa. assim, só para dar uma outra coisa, assim, eu fiquei imediatamente com vontade de ler o livro todo. Eu acho genial quando você, sabe, lê um texto que te desperta a esse ponto. Com Uhum. certeza eu vou ler, depois a gente comenta, Rosinha. Beleza, Obrigada, querida. imagina. Então, Tem quem mais uma se coisa, anima? tem uma coisa interessante, né? Assim, a Rosinha aqui, eu acho importante assim falar, né? Ele tem uma estrutura, veja só. Primeiro é uma espécie de denúncia, entre aspas, né, dessa relação, né, da empregada e patroa, né? E, e como isso, quer dizer, isso vai se tornando, como você mesma falou, a questão da propriedade, né? Ela se tornando propriedade da empregada e ela ainda herda, na verdade, o homem ele herda a empregada, né? Ela Sim. é uma herança também, faz parte Da da propriedade. fortuna dela, né? Daquilo, e sem perguntar se ela quer, se ela não quer, aquilo é um móvel, né? É um móvel, né? E ela Sim. achando maravilhoso, ela dá os restos, né? Na verdade, ela dá coisas usadas, um pente sem o dente, e ela Remédio velho. remédio velho para, né? Então assim é uma denúncia aí que ela está fazendo, tá? Como a alta burguesia, a relação que eles têm com os serviçais. Eles são propriedade, eles são uma propriedade deles, né? Uhum. Ela não estava interessada se ela gostava, se ela não gostava e tal, né? Até que chega esse homem e aí a relação também da menina, quer dizer, em relação a ela, como é que eu vou dizer, os sentimentos da personagem, né, em relação à patroa, também como propriedade, mas uma propriedade, quer dizer, é diferente, né? Assim como ela não pergunta para a empregada se ela quer herdar aquele homem, que foi o que ela herdou, o cuidado com aquele homem, né? Ela não pergunta também se a empregada está gostando de servir aquela pessoa da qual ela desconfia. Quer dizer, são relações muito distintas, né? E muito distantes, distintas e distantes. Né? A outra coisa que eu também achei interessante é que ela vai contando com uma leveza, né? Essa relação, que é complexa, tá? Uma leveza grande, mas e ao mesmo tempo eu fui lendo e eu não conhecia o conto, né? Eu fui lendo, não tive inclusive tempo de ler o conto, eu estou lendo aqui pela primeira vez, tá? E eu fui lendo e de repente eu achei que ia, como é que eu vou, de alguma forma ia se descobrir alguma coisa, um assassinato, mas nada disso acontece. Ou seja, é uma espécie de contraclímax que ela cria, ela vai criando no leitor uma expectativa. Né? A gente vai, o que vai acontecer a cada parágrafo, e os parágrafos um pouco desmentem isso, e você vai continuando a ler até que, nesse final, né, ela morre, né, e ela herda não a casa, mas o homem. Tá? E o serviço? Ela herda uma ilusão, né?
Tem uma coisa muito incrível Ela, aqui. ela herda o trabalho. Ela O O mantém trabalho, trabalho, o o trabalho. trabalho. o trabalho, né? Né? É, é Então, isso, um contra-clímax aqui. Incrível. Né? é E verdade. com leveza enorme. Né? Gente, agora é O Thiago quer falar, né? o Tiago, eu quero apresentar, é o meu amado enteado, que está morando Ai, em que Portugal. lindo! Olha só, tem uma plateia de Portugal. E a Bem-vindos. Mayuli, que está com ele. Vai lá, Tiago, fala. Está Tá sem sem som. som, viu? Oi, desculpa, eu tive que entrar com o celular porque o computador deu algum problema aqui, então a gente está meio mal arrumado, por isso eu estava com a câmera fechada. Mas estamos gostando muito aqui de acompanhar e está muito bacana. Assim, me deu vontade de fazer dois comentários, né? Primeiro, é, é, me pareceu que tem não sei se a palavra, né? Não sou da área de literatura, assim, mas parece que tem uma métrica, porque ele começa como terminou, né? Ela elogia e fala mal da patroa, e aí depois quando chega o Gomes, ela, né, falando mal, ela percebendo, né, o que ele está tramando, ela criticando, falando mal, mas ela termina ele recebendo ela de braços como um pai, né? Então, quer dizer, é, dá para perceber que meio que começa como terminou. E outra coisa que chamou a atenção é que ela não apresenta o personagem do Gomes, né? Tudo mudou quando apareceu o Gomes e já começa a narrar o que ele está fazendo. Então parece que não tem mobilidade social, né? A patroa é a milionária que aparece um golpista que não deve ser, né, da mesma classe social dela, mas ele acaba é, fazendo tudo que ele faz para, né, para que ela morre e ele fique com a propriedade, mas não, assim, né, não se vê mobilidade social. Acho que tá essa ironia fina também, né, de como que as pessoas que estão em classes sociais diferentes estão lidando com essa situação, né? Isso foi o que chamou a atenção também. Legal, e é isso mesmo, né? Ela não apresenta quem é esse Ismael Gomes, né? Quero dizer para vocês também outra coisa. Na biografia dela, entre os tantos, né, entrevistados que a Mariana Henriques contata, tem um que diz que ficou, ou uma que diz que ficava impressionado da maneira como ela tratava os próprios empregados. E tinham muitos empregados. Num apartamento que ela vivia em Buenos Aires, que tinha 22 cômodos. Na verdade, ela morou em dois grandes edifícios em Buenos Aires, que foi construído pelo pai dela, e era o prédio inteiro. E neste último, né, ela, ela morava, ela tinha dois andares, ela herdou da irmã que morreu. E aí tinham muitos empregados, porque cada um tinha uma secretária particular, então tinha governanta, motorista, cozinheiros, enfim, né? E muitos empregados. E aí, né, a pessoa que deu depoimento sobre isso, sobre como ela lidava com os empregados, conta que ela sempre pedia por favor para tudo, e que quando ela tinha que dar uma bronca, ela ficava pisando em ovos e sempre usava o marido como, né, o pretexto. Então, porque ele não vai gostar deste novo arranjo, por favor, volta ao que estava. E que nos banheiros tinha algumas coisas de bronze, alguns adereços de bronze, e ela pedia para os convidados, quando caísse alguma gota, para eles secarem, para não dar muito trabalho para os empregados. Então, tem umas curiosidades assim, né, interessantes, mas, enfim, é só para fazer um contraponto, né, porque era isso, né? Ela tinha realmente isso era para ela um mundo que ela tinha fascínio, né? O das dependências, como eles diziam. Uhum. Então,
Nós, Então, gente, mais alguém? nós temos Quer aqui fazer um alguma consideração? argentino, o Jorge Delacroix. Você chegou Ah, a ouvir falar, conhecer ela, Jorge? Hein? Tá sem som, tá sem som, tem que abrir. O Jorge é Pronto. um grande leitor. Não, mas não tão grande como eu gostaria. Mas eu li ele há muito tempo. Então agora estou um pouco esquecido. Sabe que o que tem que ter muito cuidado com a tradução, porque às vezes, como o idioma é muito parecido, eh, por exemplo, eu descobri um erro assim, cavalar, naquele Pássaros na Boca, de Samantha Schweblin, não? E até eu consegui contatá-la através do Skype. E eu fiquei assim, muito triste, porque ela falou comigo assim como, bom, se o livro está... Não falou isso. Porque ela é muito conceituada, não só na Argentina como na Europa, essa tal de Samantha Schweblin. E esse livro, Pájaros en la Boca, é muito bom. Acontece que eu comprei o livro na Argentina e 2 anos ou 3 depois apareceu aqui no Brasil. E eu dei de presente para Marlene Lima, não é? Que acho que muita gente conhece. E ele encontrou um parágrafo que não fazia sentido em português. Aí fui comparar com o original em espanhol, está um desastre. Agora, o que eu ouvi falar é que o tradutor é excelente e muito bem conceituado. E quando o Piglia esteve aqui no Rio, ele deu uma conferência no Moreira Salles, eu falei disso. Também pediu se alguém queria fazer alguma pergunta. Entre a pergunta, eu falei sobre o assunto da tradução, que isso é muito delicado, eu acho. E dizer, bem cá, Jorge, você viu alguma coisa nesse texto? Eu li antes, não é? E reli agora, é aquela história de procurar o cabelo na sopa, ou seja, besteira, que são cri-cri. A única palavra que eu encontrei que não foi traduzida tem o nome de uma pessoa que é langostino. Langostino aqui, não sei, tem langostim, mas realmente seria camarão a tradução. Como um nome próprio, aí está certo, langostino, está tudo bem. E a outra, eu não sei, eu tenho uma dúvida sobre o assunto de merengue. Merengue em espanhol. Eu não sei se tem merengue, a Tem, sobremesa aqui no tem Brasil. merengue, sim, Tem, tem. Se tem. chama merengue? Porque eu achava que É, era suspiro aqui. É um Suspiro. não, tipo de eu suspiro, conhecia mas como é merengue. merengue, merengue, merengue. Essa é a música, É. que é ótimo, merengue. Aham. Mas, não, mas então, ela é admirável, não é? Porque leva a gente a uma vida que na Argentina tinha essa pessoa de uma alcunha, e geralmente eram fazendeiros que tinham gado, papapá, e era uma elite assim suprema, não é? Mas ela escreve muito bem, muito bem. Eu É, gosto inclusive, muito. inclusive, Fala, Vânia. inclusive, quando fala que não, ela não apresenta o Ismael, né, Gomes, isso. Hum, ela não descreve, mas tudo o que o Ismael faz, a gente forma uma imagem, um conceito dele. Quer dizer, ela é, não precisa, era assim, assado, gordo, magro, baixo, alto, feio, bonito, nada disso. Nem idade, você não sabe nada. Classe social, alguém falou, não sabe nada dele. Mas o caráter, em princípio, ali já, pelo menos, ela deixa mais ou menos claro, né? Bem insinuado. Aquele negócio do caderno quadriculado. Se havia alguma dúvida, aquele caderno quadriculado para fazer a assinatura, que não se sabia de que mão tinha feito a assinatura, é bastante.
eloquente, né? Mesmo sem precisar ir a detalhe descritivo do personagem, né? Lorena, quer falar? Marcou. Isso, Lorena. Peraí. Eu quero. Oi, Rosinha, obrigada pela escolha. Bem Imagina. interessante o texto. Tem uma frase aqui nesse texto. Não, antes de falar da frase, eu vou dizer, eu sou nordestina, né? E eu fiquei pensando naquela música do Titãs, miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferenças. Porque essa coisa das empregadas domésticas na América Latina, eu venho da Bahia, e esse conto fala de uma riqueza de uma empregada doméstica na Argentina, mas é muito similar. Uma vez eu conheci uma empregada doméstica que era empregada do Antônio Carlos Magalhães, e assim, ela falava da casa e do trabalho dela como se ela fosse uma Magalhães. E aí, quando você começou a ler o conto, no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, só no quarto parágrafo que a narradora vai dizer que o trabalho dela era de cozinheira, mas é muito interessante porque no primeiro parágrafo eu destaco: vivíamos em um paraíso. Ela, quando descia a praia, era bonita como ninguém mais, né? Ela descia com kimono para a praia. Ela é uma empregada doméstica, ela descia com kimono. E ela também fala: não faltava esmalte em nenhuma unha, nenhuma perna sem depilar. Ora só, né? Nós, trabalhadoras, quantas vezes fomos à praia com a unha sem fazer e com a perna sem depilar, mas ela não. E aí ela fala no segundo parágrafo das cirurgias estéticas. Primeiro ela fez o nariz, depois ela foi os olhos, depois os seios. Aí no terceiro parágrafo ela fala: meu trabalho era agradável. Quer dizer, você lê 3 parágrafos e a gente não se dá conta de quem é essa narradora. Tipo assim, quem é essa mulher? Então, a questão que a gente está falando do Ismael Gomes, a narradora, ela tem uma dificuldade de apresentar as pessoas. Ela vai dando pistas, mas assim, tem uma mania de grandeza aí dessas empregadas domésticas das grandes fortunas, né? Que elas se confundem. E lá no final, na página 88, quando ela cai de joelhos e nos espelhos ela aparece a Anã, ela faz a grande pergunta, que eu acho que a resposta é o título, que ela fala: quem é esta aí? Pensei, e era eu. E assim, ela se pergunta quem eu sou. Ela não sabe quem ela é. É muito interessante, porque tem 2 momentos no texto também em que ela diz assim: esse trabalho não era meu. Tipo assim, servir o café da manhã às 6 horas da manhã, esse trabalho não era meu. Tirar o sapato debaixo da cama do cara que falou mal das venezianas, esse trabalho não era meu. Então, ela tem uma postura de elite, sendo uma empregada, né? Mas, assim, eu gostei demais. E fala de uma miséria que é essa herança escravocrata, né? Que a gente tem. Muito interessante. Eu só queria compartilhar essas observações. Gostei muito. Sua leitura também foi muito boa. Obrigada. Olha, Lorena, é muito legal isso que você está falando, porque quando ela olha no espelho e se vê como uma anã, quer dizer, ela dá a pista de que ela está reconhecendo quem era ela na ordem das coisas, né? Foi isso que você sacou. Muito boa sacada, Lorena. Interessante mesmo, porque aí ela vê, né, o lugar dela. E eu acho que também fica insinuado, né, com a fala dele, né, a fala do Ismael Gomes no final, primeiro que ela trata ele de seu, né? Até então ela está falando o Ismael. De repente ela fala o seu Ismael Gomes, né? E, e a conversa dele é o seguinte: ela não quis ser minha noiva, então ela acabou sendo noiva da morte. Ele dá uma sinalizada para essa narradora, né? Que a gente não sabe, de quem a gente não sabe o nome, né? Mas que se ela quiser se ela quiser a herança que foi deixada, né?
eu entendi assim, eu não sei se vocês concordam, mas fica insinuado que aí, numa relação de homem e mulher, né, ela talvez tenha que também se render a isso, não só ao trabalho que ela herda, eu acho que a Vânia tem razão, ela herda o trabalho, mas também a possibilidade de compor uma parceria com ele. Ou seja, ele está falando: olha, ela não quis, e o que aconteceu com ela? Então, de repente, né, é, fica esperta, porque se você, né, não quiser não só o trabalho, como qualquer outra coisa, né, eu acho que fica insinuado. E fica insinuado também, né, como é que ele a levou à morte, né? Porque eu não sei também se vocês concordam, mas eu até fiquei atenta, né, a como ela usa a comida no texto, né? Então, de repente, e não só a comida, mas a relação com a comida. Então, a questão da estética, gorda, magra, né? E também ela descreve aqui as sobremesas e tal. E essa, como as sobremesas mudaram, como fazia mal para o fígado dela, né? Então, ela insinua também que, né, que o Ismael Gomes tramou, né, induziu, né, a patroa, que era dela, mas não se sabe se era dele, né? Isso daí, a apresentação que falta, quer dizer, que a gente, né, se pergunta quem era essa figura, né? Ele foi contratado ou era alguém que, né, era das relações dela e que resolveu protegê-la porque a patroa, pelo conto, revela uma fragilidade, né, na sua personalidade ou na sua, talvez assim, na sua estrutura emocional, enfim. Não sei se vocês estão de acordo com isso. Posso falar? Inês, Oi. outra querida. Então, eu fiquei com a sensação de que até falam da decoração de um dos bolos, que parecia tão bonita, colorida, mas que de repente era um bicho de quatro cabeças, era uma coisa já assim com uma conotação meio ruim, né? Mas e também Mórbida, né? mórbida. E fiquei com uma ideia de que ele tramou mesmo essa morte. Foi a leitura que eu fiz, porque pela assinatura, por essa comida que fazia muito mal, sabe-se lá também o que de repente foi colocado nessa comida. Ficam umas insinuações assim, né? Para cada um fazer sua leitura do que pode ter acontecido. E eu fiquei um pouco com essa sensação, assim, de que, como disseram aqui, ele tinha um caráter, né, que mostra isso é mostrado, né, as intenções que ele tinha. E, inclusive, cheguei a pensar que ele se torna proprietário e, de repente, a situação da empregada ter que ficar com ele, até que ponto que também não foi ele que fez isso tudo com a assinatura dele, né? Sei lá, Com interesse nela, você diz? com o interesse que ela continuasse trabalhando para ele, sim, né? E essa propriedade ficar com ele, não sei, é uma hipótese, né? Apenas uma hipótese. Se não foi ele que mexeu com a assinatura dela e fez toda essa transação, não sei. Sim, é, é verdade. Ou seja, abre-se mais uma possibilidade que ele tenha tramado isso para ficar com a empregada, E a né? propriedade. Mas eu Também. gostei muito também do conto, achei muito legal. É instigante, né?
E é É. interessante também porque Fala a, mais a, alto um pouquinho, a Vânia. dona da casa, ela aceita tudo. Quer dizer, ela só tem, entendeu? Ela aceita a chegada desse Ismael Gomes, não se fala nada da relação entre eles, ela simplesmente entra como um ser totalmente passivo, não é? Quer dizer, as coisas vão acontecendo, quer dizer, que pessoa é essa que chega assim desse jeito e não é, parece aquela música do Chico, né? O primeiro me chegou. Então, chega desse jeito e, sei lá, e a pessoa aceita, né? Verdade. E Tem. não menciona, né? Ela não fala, só olha, acontece. E a gente sabe o que acontece. O pior é que a gente sabe o que acontece, né? É, Frequentemente. frequentemente, pois é. Frequentemente. É, E tem uma coisa interessante também, porque quando ela termina o conto, ela conclui que ela pensou mal dele, que ele era uma pessoa boa. Quer dizer, ela substitui a patroa pelo próximo patrão, que vai sempre ser uma pessoa boa, apesar de maltratar, apesar de brigar com ela todos os dias, apesar de, né, que é essa relação de subserviência, de, né, falta de, quer dizer, de perspectiva. consciência né, de Falta si, de né? perspectiva, da coisa Perspectiva, da exatamente. imobilidade social mesmo, da É, estratificação mesmo. ela Quer vai dizer, ficar sempre então, como o empregada. melhor é eu achar ele um bom patrão. Quer dizer, Isso, já que eu tenho vantagens, é, então o melhor é eu achar. Faz parte da persona, né? Ela precisa gostar do patrão para poder manter uma Exatamente. ilusão de uma pessoa E- milionária. exatamente, é verdade. É. que coisa, né? Não, e que ela já mostra Sim, isso, de certa maneira, nas tais cirurgias plásticas. Que ela fez uma, fez, não, eu posso ser cobaia, não me incomoda de ser cobaia. Quer dizer, ela também já mostra um pouco é realmente muito bem construído o Pô, conto, porque você vai vendo as coisas vão acontecendo assim não faz mal, mas eles são os melhores, isso não me importa que eu seja cobaia. Porque se Ô, você. Vânia, vamos reler na página 86 o penúltimo parágrafo. Eu acho que aqui ela fala, é a segunda metade do penúltimo parágrafo, na página 86. Ela fala assim: eu era muito feliz naquela vida de abundância e de luxo. Nunca faltou vinho na minha refeição, nem café, nem chá, se eu quisesse. Ou seja, essa frase, É. né, ela está dizendo tudo aí. Lorena, Ah, ah, tá. É, sim, essa frase ela já diz tudo. Ela faz a síntese dela. Por isso que o final tem que ser aquele. Como é que uma pessoa vai. Se ela acha que ela era muito feliz, que a vida dela é de abundância e luxo, e nunca é, falta vinho, nem chá, nem café, cara, é seja o que verdade. for, né? Aí ela dá o tom do que manda nela, né? Já no início, aquela coisa dos versos, na página 84, logo no início, o segundo parágrafo, a metade do segundo parágrafo. Os médicos não me cobravam nada. Eu não via inconveniente algum em servir a seus experimentos. É, É um negócio violentíssimo. É um negócio violência. violentíssimo, Os gente. médicos usavam ela. Imagina. Usavam. Exato, é um negócio violento. Não, eles eram muito importantes. Eles eram muito importantes. Quer dizer, então, quem tem o poder pode ter o direito de fazer o que quiser. Aí entra. É muito complicado. É muito complicado. E tem também no último parágrafo, né? Isso me chamou a atenção, isso me fez pensar na perspectiva dela, né? Com a frase anterior dele, quando ele fala, ela não quis ser minha noiva e agora é noiva da morte. E aí
quando ela fala perdi a cabeça, atirei-me nos braços que Ismael Gomes me estendia. Ou seja, tem aí também uma conotação que vai além de patrão e empregada, né? Com certeza. Ela revela uma vaidade grande. Não é a mesma da patroa, ela não busca a magreza da patroa, mas ela, ao fazer tais cirurgias plásticas, né, ela revela a sua vaidade, ela quer ser bonita. E, por outro lado, né, ela, quando ela diz, quando ele estende os braços e ela se atira, porque atirei-me nos braços, não aceitei o abraço, né? Tem aí uma ênfase que não é tão meramente serviçal, digamos assim. Mas o verbo que ela usa é interessante também, que não é sentir. E entendi que ele era um patrão bondoso. Quer dizer, entendi que ia haver uma relação aí de interesse recíproco. E um pai, né? Ela usa a figura do pai. Pois exatamente. Mas entendi, não é e sentir que ele era bondoso. Entendi. Entendi, exatamente. E as moscas varejeiras no parágrafo acima também, né? Um zumbido de mosca varejeira preencheu a sala. E tem também. Rosinha, e quando ela pergunta onde está a patroa? Aí respondem para ela, está na sala de corpo presente, gente. Pois é. A ironia assim. É muita ironia. E ela fala das flores também, né? Outra coisa que me chamou a atenção no texto é isso. Não tinha flores, né, no jardim. Depois aparecem as flores o cheiro das flores, o cheiro que deixava ela enjoada, não deixava ela dormir direito, né? Do perfume, e no né? fim, Do perfume. E no fim as flores do velório, né? Isso, exatamente. E que, né, também, dependendo da quantidade de flores tal, pode enjoar, né? Mesmo. Então, ela associa com as moscas varejeiras, né? Então, gente, uma das coisas. Eu posso colocar ficar advogada do diabo aí, né? Aí no final ela Claro, Denise. ela se aninha, né, naquele abraço, mas não como uma maneira para eu ter acesso a toda esse status, né, que ela criou para ela, eu tenho que me aliar a ele, mas eu vejo mais como uma psicopatia social, sabe? Como se ele tivesse esse lado de abusivo, né? De conseguir o que ele quer, porque nesse parágrafo que ela fala que ela várias vezes à noite ela escutava as conversas de Gomes e da patroa e pressentia que alguma desgraça ia acontecer na casa. Ou seja, ela já sabia quem ele era, ela ouvia as conversas, a assinatura e tudo mais. Então, ela tinha pressentimentos que se fundamentaram. Ela teve até que consultar o médico que ficou doente. Então, ela viu a personalidade, né? Estou falando de psicopatia, mas o nome não é esse, não me ocorre agora. Aquela pessoa que consegue convencer as outras, esqueci o nome que dá, né? Então, eu acho que aí é uma relação mais... Manipulação. Manipuladora, exatamente, essa palavra, obrigada. Então, aquela manipulação. Então, ela sabia que a herança dela estava condicionada a ela também se submeter como a patroa se submeteu, para que não tivesse o mesmo fim. Entendeu? Então, o que ela já sabia. Ou seja, ela ficou doente, tirou férias, de tão apavorada que estava. Não sei, né? Eu fiz uma leitura assim. Agradeço demais por me apresentar essa autora que eu ainda não conhecia. Que presente. Muito obrigada, Rosinha.
Imagina. Então, Denise, eu achei legal isso, essa tua leitura, porque realmente eu estou dando uma conotação, talvez aí, né, é, de submissão, né, sexual, e você está pensando na submissão pelo medo, né, pela intimidação, ou seja, ela precisava preservar o seu emprego, né? Uhum. Ela precisava disso, então não era uma coisa que ela tivesse. Ela, quando a Vânia fala, eu entendi, eu acho que é isso também, né? Que ele poderia achá-la perigosa porque percebeu a esperteza dela, porque percebeu que ela ia na cozinha, chegava, dava uma incerta, né? Fazia uma visita incerta na cozinha para ver, né? O que estavam fazendo e também ouvir as conversas tal. Então pode ter sido uma forma de intimidação dela também. É, é Sim. isso. É É, uma outra interpretação que também cabe muito, né? é. Gente, nós já estamos no final da nossa Sexta com Letras. Esse conto, vocês repararam que ele não tem fim. Como Não, todo bom conto, gente, ele tem uma estrutura aberta, não é? Às vezes a gente trabalha a questão do romance, né? Não sei se alguém aqui vai lembrar, né? Que eu digo sempre que o romance tem um final e o conto não tem fim, né? É impressionante, né? Você vai, né, Rosinha? isso. Se vocês E forem lá no todos, parágrafo, vocês vão encontrar outras pistas, né? É de É uma incrível, riqueza incrível. não é? Vocês Nossa, veem, e né? Uma outros maravilha. contos dela também são assim. Também, só para terminar, queria dizer que este livro é um livro da maturidade literária dela. Tá? O primeiro livro foi a irmã que fez a resenha para ela, a Vitória. E, e era uma situação difícil para a Vitória, porque, como ela era fundadora e diretora da revista, né, fazer uma resenha para a irmã elogiosa podia parecer interesse, e se criticasse demais podia causar problema familiar. Mas então o primeiro livro dela, né? Mas tanto o marido como a irmã dizem dela que ela recebeu influência dela mesma, que a escrita dela era muito original, né, naquele momento. E o Borges elogiou a obra dela. Enfim, é isso aí, gente. Muita coisa eu queria dizer para vocês. Ela foi considerada lésbica, muitas conversas sobre isso, muitos diz que, muita fofoca, é, O Chico. muita coisa inventada e nunca comprovada. Mas, desculpa, Rosinha, já interrompendo aí, mas o que demonstra pela própria linguagem, a narrativa e a introdução, né, a apresentação que você passou para a gente no início, uma mulher à frente do tempo, muito à frente do tempo da época que vivia, né, embora é um país também um pouquinho avançado, mas ainda assim ela é, assim, todas as vezes quando eu ouço essa crítica, eu ouvi há pouco tempo uma entrevista da Raquel de Queiroz, que ela estava aborrecida porque colocaram ela, denominaram como feminista. Então, era uma coisa que ela ficava muito aborrecida, né? Irritada com isso. Então, as pessoas parecem que gostam de criticar, né? De fazer um pré-julgamento de alguém que tem um domínio, né? Uma ideia mais avançada, a cabeça mais aberta. Gostei demais. Quero ler o livro. Que bom, gente, que bom. Então, fico feliz que a minha escolha tenha sido do agrado de vocês. Eu já Muito soube que tem Maravilha. no obrigado. Kindle o livro, hein? Gente, Eu já assim, soube que tem no Kindle. eu quero assim agradecer muito a Rosinha por ter trazido a Silvina para nós.
né? E esse conto, especialmente, né? Fiquei encantada com o conto. E, assim, a- essa condução, né? Que a gente, cada um foi pescando uma coisa. Se for ler de novo, vocês vão descobrir milhões de outras, né, Rosinha? Milhões de outras. É isso, é a magia do conto, né? O conto Sim. tem essa. Suzana, Ele não se po- fecha, né? Diga, Lorena. queria convidar as pessoas. Posso convidar as pessoas? Pode convidar. Então tá. Gente, vocês não sabem, mas eu trabalho com a Suzana, então eu quero aproveitar essa oportunidade, porque não sei se todos sabem, mas a Suzana, em comemoração aos 29 anos de existência do Instituto Estação das Letras, ela vem realizando encontros de leitura muito parecidos com esses, só que a narradora, a mediadora é a própria Suzana. E terça-feira que vem a gente vai ter o quarto e último encontro, às 19 horas. São encontros gratuitos, né? No caso, é o último agora. E a gente já leu, Suzana já leu para a gente, Cortázar, Borges, Rubem Fonseca, Sérgio Santana. É isso aí. E agora, E na Muito terça-feira que vem ela com maravilhosa, poesia. Lorena. Então, acho que todo mundo que está Terça-feira aqui. vai ser poesia. Terça-feira terça-feira Teremos agora vai ser poesia. poesia, vai ser o que vai encerrar a série de 4 encontros, tá? E aí, Vocês estão todos convidados. Hã? mas aí eu quero complementar com o segundo convite, porque no segundo semestre a gente já está fechando a programação. A gente vai ter os cursos de férias em julho, que essa semana vão entrar no ar no nosso novo site, que vai ficar lindo. E a gente já está planejando para o segundo semestre as professoras Suzana e Vânia Salek, que está aqui na minha telinha. Exatamente. Elas vão dar um curso de 4 meses sobre essa técnica que a Suzana desenvolveu de mediação de leitura, e aí vão ser vários contos lidos, várias crônicas. Então, divulguem, ajudem a gente, porque são momentos muito bonitos, de muita fruição cultural, artística, e é muito legal. Era só isso, Suzana, desculpe, mas é que eu acho que esse público aqui tem tudo a ver com a terça e com o curso. Desculpa, fiz meu comercial. Legal, querida, obrigada. Gente, eu Obrigada. queria agradecer todo mundo que apareceu, que veio para esse encontro. Foi muito bom. Foi muito Nós é que bom. agradecemos. Privilégio nosso, Rosinha. Obrigada. Tá. Eu posso fazer Obrigada, convite Maria Rosa. também. Pode, Ivone. Eu quero convidar a todos e todas aqui para o próximo Sexta com Letras, em julho, dia 5 de julho, para um aniversariante muito especial, Mia Couto. Epa, Ah, maravilha! E falar nisso, hein, Zulmira? Quem sabe a gente canta parabéns para Zulmira. Isso! Agora! Agora, vamos? Parabéns para para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigada. Saúde. Estou aqui Zulmira, super querida, emocionada. Saúde, todas as alegria. alegrias para você, muita saúde e, especialmente, né, muitas leituras aqui conosco, tá? Porque você é uma grande leitora também. Estou sentindo A sua gente- falta esse ano, hein, Zulmira? É, Tô Ó, aqui. faz o melhor sorriso aí, que eu vou fazer uma foto para mandar para a Zulmira, já que é aniversário dela e faz parte da Isso. gravação. Faça o melhor sorriso. ai, Obrigada. obrigada. Gente, muito obrigada. Nossa, Tá, foi a estão melhor aí. comemoração de aniversário possível Olha essa, só. viu, Rosinha? Obrigada. Não é? Imagina. Muito legal, querida. Beijo, gente. Beijo para todo mundo. Beijo, Uma boa gente. noite. Obrigada, Muito gente. obrigada. Beijo, boa noite. Beijo de la Tchau. Croix, querido. Obrigada. Tchau. Feliz Obrigado, final de semana. Isabel.